Boa tarde, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui nesse ano que começa, que se inicia. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar a todos para que se colocasse na melhor posição, confortáveis, que fechassem os seus olhos, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus querido, aproveitando esse ano que inicia para renovarmos os nossos desejos de melhoria, de crescimento e aproveitar essa energia que essa casa nesse momento nos propicia, através desses nossos irmãos abnegados que aqui chegam, que aqui se fazem presentes. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome aqui nessa casa do caminho. Que possamos, Mestre querido, melhorarmos um pouquinho, bem pouquinho, uma centelha que seja. Sabemos que já será o bastante para a nossa marcha que não tem fim. Espiritualidade amiga, se conosco hoje e sempre, pedimos que ilumine a nossa irmã Jonara na sua palestra de hoje. Que todos nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que adentramos. Que fiquemos na paz do nosso Mestre querido e que assim seja. Uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer aqui estarmos para falarmos dos ensinos de Jesus, para falarmos um pouquinho dos ensinos do Espiritismo que nos auxiliam a melhor compreender, a melhor praticar os ensinos de Jesus. O assunto de hoje é o culto cristão no lar. Os amigos sabem o que é esse tal culto cristão no lar? O que seria? É o nosso evangelho no lar. É uma prática que recomendamos que todos a realizem, que todos façamos o evangelho no lar. O evangelho no lar consiste em algo definido pelos bons espíritos como um curso de melhoramento da família. Qual família não precisaria de um curso de melhoramento? A minha precisa. E porque precisa também, nós já nos matriculamos. Nós fazemos o Evangelho no Lar semanalmente. O Evangelho no Lar consiste em uma prática semanal, onde a gente escolhe um livro, pode ser o Novo Testamento, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode ser esse livro que aqui está, Jesus no Lar. Este livro é um livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Nélio Lúcio, e ele vai ser o tema de todas as palestras da casa durante esse mês. Este livro, Jesus no Lar, ele narra o primeiro culto cristão no lar. A primeira vez que se tem notícia de que se tenha feito esta prática do evangelho no lar, que consiste em fazer uma prece, reunir a família, também pode ser feito sozinho, abrir o livro, fazer uma leitura edificante, um comentário, tomar uma água. E nós recomendamos tomar a água, beber a água, porque na leitura que farei em seguida, Jesus convida a alimentar a alma, assim como alimentamos diariamente o corpo. E qual o alimento, dentre tantos outros, mas qual o alimento mais adequado que necessitamos todos os dias em grandes doses e que nos foi ofertado por Deus? A água. Os apóstolos também brindavam com a água e assim nós também recomendamos que se tome a água no momento do evangelho no lar. Todos nós, homens cristãos de diferentes religiões, das diversas religiões, utilizamos a água de diversas formas. Alguns para o batismo, outros como o alimento, abençoado pelos bons espíritos e por Deus.
Vocês já viram fábrica de água? Já ouviram falar em fábrica de água, certamente. Mas, na verdade, a fábrica de água só engarrafa a água, não é? A água vem da natureza. É um alimento ofertado por Deus. Nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do livro Jesus no Lar. E o primeiro capítulo se chama O Culto Cristão no Lar. Jesus em casa de Pedro, conhecem esse nome? Pedro, Simão Pedro, um dos apóstolos. Jesus estava na casa de Pedro e naquele dia, naquele momento, ele viu que a conversa, o diálogo lá não estava muito edificante. Estavam falando de coisas um tanto fúteis, coisas nada boas, assim, para manter um pensamento elevado. E Ney Lúcio, então, ditou a Chico Xavier o seguinte: Jesus, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que estava improdutiva, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão respondeu: Mestre, naturalmente, nós escolhemos os peixes melhores, pois ninguém compra resíduos de uma pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo ao apóstolo Simão Pedro: Simão, e o oleiro, o que faz para atender às tarefas a que se propõe? Simão mais uma vez respondeu: Certamente, Senhor. Ele modela o barro, imprimindo a forma que ele deseja. O amigo celeste, Jesus, olhou Simão Pedro e mais uma vez lhe perguntou: Simão, e o carpinteiro? O que faz o carpinteiro para alcançar o objetivo que deseja? E Pedro mais uma vez responde: Ele vai lavrar a madeira, usando o enxó, o serrote, o martelo, o formão, para aperfeiçoar a peça bruta. Jesus se calou por alguns instantes e logo disse: Assim também é o nosso lar. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo de todas as almas. A casa dos homens é a exportadora de caracteres para a vida comum. O negociante seleciona a madeira, o marceneiro aperfeiçoa o barco, a madeira. O pescador escolhe o que tem de melhor para oferecer ao mercado. Assim também deve ser o lar. A paz no mundo, continuou dizendo Jesus, a paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre as quatro paredes de uma casa, como poderíamos aguardar ou desejar a harmonia entre as nações? Se não conseguimos amar o irmão mais próximo, amar aquele próximo mais próximo, como iremos respeitar aos demais ou ao Pai que está tão longe? Jesus olhou a sala modesta, olhou a Pedro e mais uma vez fez uma severa, uma grave afirmação a Pedro, dizendo: Pedro, vamos acender aqui e em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa do teu lar é onde recebes o pão de cada dia. Vamos também, em torno dela, manter a paz e o pensamento elevado. Se a claridade é a expansão dos raios que desejamos para iluminar as coisas, iluminar o bem, disse o Mestre, vamos aqui acender a luz do Evangelho. Simão Pedro ficou sem palavras, não sabia o que dizer diante de tanta informação desse convite amoroso do Mestre e apenas disse: seja feita a sua vontade. É como se ele dissesse: Mestre, que assim seja. Ou amém, que quer dizer a mesma coisa. Amém quer dizer que assim seja.
era Simão Pedro e aqueles que lá estavam sendo convidados a desenrolar o pergaminho. Não havia livros, né? Eram folhas, eram papéis escritos. Então, naquele momento, desenrolaram o pergaminho, fizeram a leitura, a prece e inauguraram ali, na casa de Simão Pedro, o primeiro culto cristão no lar, o Evangelho no lar, para o qual somos nós convidados, nós cristãos, a fazermos também. E para alguns de nós, esta prática, que parece nova ou algo diferente de se fazer, algo que a gente possa não ter bem a certeza, é algo muito simples, irmãos. É o jeito de a gente adquirir o conhecimento, melhorar a família, impor a espiritualidade, os nossos pedidos, fazer os nossos pedidos com hora marcada. Todas as semanas, num dia específico, num horário específico, a gente define. Nesse dia, nesse horário, será o nosso Evangelho no lar. Lá em casa, por exemplo, é hoje no domingo. Mas já foi na quarta, já foi na quinta, já foi no sábado. É preciso que a gente escolha um dia em que é mais fácil de a família estar em casa. Nesse dia, então, com hora marcada, é muito provável que a gente receba em nosso lar a visita de bons espíritos. Que o nosso anjo da guarda tenha mais fácil acesso ao nosso pensamento. Pois às vezes a gente fica orando a Deus, orando ao Pai, ao anjo da guarda, dizendo, me ajude, tu não está vendo o meu sofrimento, a minha dificuldade? Mas nem sempre a gente ouve a resposta. É preciso que a gente peça a Deus, que a gente rogue por aquilo que a gente está necessitando, mas é preciso que a gente escute. Escute o bom anjo, escute o nosso bom espírito protetor. E como a gente faz para ouvir o bom anjo? Para ouvir a palavra daqueles que vêm nos inspirar ao bem, que vêm nos dar resposta para as nossas dúvidas. Calando, fazendo a prece e escutando, buscando ouvir a resposta dos bons espíritos que virá à nossa mente. Há uma história que foi contada por um amigo da Irmã Dulce. Irmã Dulce, uma freira católica, lá em Salvador. Ela um dia dando uma orientação, um curso sobre oração, ela disse, é preciso conversar mais com Deus. E uma freira então perguntou a ela, Irmã Dulce, como é que a gente fala com Deus? E ela disse, minha filha, na verdade, eu não falo, eu só escuto. Ai, Deus, como é que Deus fala contigo? Ele também não fala, ele só escuta. Mas Dulce, não era para conversar? Tu não ia nos ensinar a conversar com Deus? Pois é, irmão, quem sabe tu não fala, tu só escuta. É uma historinha, né, para que a gente consiga entender que só de prece, só de pedidos, só de palavras, a gente não resolve as coisas. É como se de quando em quando a gente precisasse fazer algo e a gente ficasse dizendo, por exemplo, na hora de atravessar uma rua, a gente ficasse dizendo, Deus, meu amado e bondoso Deus, me ajude a atravessar essa rua, e ficasse ali em prece na calçada, implorando, Deus me ajude, aqueles bons espíritos que estejam em condições de me ajudar, me ajudem. Como é que a gente atravessa a rua? Implorando muito, orando muito, não, né? É preciso que a gente também atravesse a rua, caminhe, dê os passos e chegue ao outro lado. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita na vida pode acontecer, mas a gente sabe que não é verdade. Aquela máxima de quem espera sempre alcança. Já ouviram esta, né? Quem espera sempre alcança. E a verdade é que às vezes quem espera nunca alcança. Quem espera cansa. É preciso que a gente espere, esperançando, fazendo algo, orando e agindo. Temos também o bom ensino dos bons espíritos que dizem que a fé sem obra é uma fé morta. O que seria a tal da fé morta? É aquela fé que não faz diferença alguma em nossa vida. E não é assim que desejamos ser.
Desejamos ser espíritos, espíritas, cristãos, mas que façamos algo, que façamos a diferença, seja só para nós ou para aqueles que convivem conosco, buscando entender o que é esse tal de evangelho. Os amigos sabem o que é? Qual o significado de evangelho? Um bom significado, muito simples. É boa nova, boa mensagem. O evangelho é a palavra, a boa nova, a mensagem de Jesus, quando ele veio aqui à Terra trazer novidades, trazer notícias, informações, trazidas diretamente do Pai, é o que ele dizia. E se isso é uma boa nova, é uma boa mensagem, certamente tem o poder de nos ajudar a viver melhor. Como falamos antes do culto no lar, do evangelho no lar, a prática de buscar entender, buscar compreender o significado dessa boa nova, dessa boa mensagem, tem como resultado a nossa melhora moral. E aí a gente pode pensar, mas eu queria mesmo a melhora do corpo, a melhora da saúde. Mas a melhora de nossa moral, de nossa mente, do nosso proceder, do nosso bem agir, vai resultar em pessoas mais saudáveis, na nossa saúde aumentada, no nosso bem-estar. E quem aqui não deseja mais saúde, mais paz, mais bem-estar? Recém passamos, a virada de ano, onde a gente fica desejando uns aos outros que tu tenha saúde, que tu tenha paz, que tu tenha prosperidade. Então, por que não buscar entender melhor o que nos orienta o Mestre Jesus? Se decidimos, se escolhemos ser cristãos, se há nas palavras do Mestre a orientação de como viver melhor, por que é que não fazemos? Que a gente faça, não é? Que a gente siga as orientações de Jesus, buscando melhorar a nós e a nossa família. Nesse momento também de buscar entender como o Evangelho pode melhorar a nós e a nossa família, nós podemos dizer que temos a certeza absoluta de que se buscarmos estudar, sentir a mensagem de Jesus, buscarmos entender a mensagem de Jesus, iremos sim melhorar a nossa vida e a de nossa família. Quando nós começamos uma família, quando nós temos um filho, nós, pais e mães, naqueles primeiros momentos em que a gente recebe uma criança em casa, a gente fica pensando que gostaria de um manual de como se cria um filho, o que significa quando ele chora, é dor na barriga, na cabeça, onde é que dói? Criança não fala. Assim como quando a gente se reúne com pessoas que eram estranhas antes, formando um lar. Quando a gente se casa, quando a gente se junta, quando a gente ganha uma sogra, um sogro, uma cunhada, um afilhado, pessoas estranhas que passam a conviver juntas, e a gente gostaria que tivesse um manual de viver bem, um manual da boa vida, um manual de como criar uma criança. E nós temos um manual que nos ajuda muito a obtermos estas respostas, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos, num livro chamado O Novo Testamento, as boas novas de Jesus ditas de quatro formas diferentes. Temos o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas. Nós precisamos buscar esses ensinos, esses evangelhos, estas boas novas ali registradas, para que a gente consiga entender. Porque só saber que existe melhora a nossa vida, amigos. Ou ter em casa uma Bíblia, um Novo Testamento, ou todos os livros espíritas que a gente consegue comprar, melhoram a nossa vida? Não melhoram. É como quando a gente vai ao médico, o médico nos receita para um problema, para uma doença, uma medicação. E aí a gente passa na farmácia, ou a gente ganha uma amostra grátis, leva para casa o remédio e coloca no armário. No armarinho do banheiro, lá guardadinho, fechado. Aquele remédio vai melhorar o nosso problema? Não, né? Assim também são os ensinos do Cristo. É preciso que a gente vá buscar o ensino e, além de ler,
que a gente busque entender, que a gente busque sentir o que significa. Como isso pode mudar a minha vida, melhorar a minha vida, amenizar as dificuldades que a gente tem? É preciso que a gente beba o remédio. Assim como aquela medicação que vem no vidrinho, que vem líquida, é preciso que a gente tome. E raras também são as medicações que a gente toma uma vez só, não é? Há remédios, sim, que são dose única. Mas a maior parte das medicações a gente toma uma dose, mais uma, até que a gente se cure. A boa nova também deve ser assim. A gente precisa ler e ler várias vezes para compreender. Afinal, aqui entre nós, ninguém é daquele tipo de gênio que faz uma leitura dinâmica, lê uma única vez e já entendeu tudo. O que está escrito em um livro, em um papel, em um ensinamento. Somos nós, ainda, aqueles que precisamos ler, reler, inúmeras vezes para que a gente compreenda. Não fosse assim, nós poderíamos ter sido cristãos em vidas passadas, termos tido contato com a boa nova, com o bom ensinamento, ou mesmo que não fôssemos cristãos, que houvéssemos seguido um bom espírito, que tivesse nos passado, em vida passada, bons ensinamentos. A gente ouviu, a gente compreendeu e sai praticando. Assim seria necessária apenas uma única vida. Por que é que a gente encarna, reencarna e vem aqui à Terra inúmeras vezes? Porque precisamos aprender muito, porque há muito a ser aprendido. Então, nesta vida, cá estamos, sendo cristãos, sendo seguidores de Jesus. Se temos acesso a tanto ensinamento, mesmo aqueles que não gostam de ler podem ouvir, aqueles que não gostam muito de ouvir, ficar ouvindo um vídeo, um áudio, podem conversar sobre este assunto, mas o que nós não podemos é dizer lá ao final de nossa vida, eu não sabia que eu deveria agir assim. Somos cristãos. O que é que deve o cristão acima de tudo? Qual foi o ensinamento de Jesus dizendo: aqui está resumida toda a lei e todos os profetas. Qual era o ensinamento maior de Jesus? É o amor, né? É o amar. Amar acima de tudo. Mas não é amar de qualquer jeito. Jesus deu uma orientação maior sobre esse amor, dizendo que o nosso amor maior deve ser sim ao Pai. Amar ao Pai pode significar amar a todas as coisas que o Pai criou. Amar a Deus acima de tudo pode ter como significado amar as plantas, amar os animais, amar ao ambiente, amar aos homens. Mas quanto a amar ao próximo, Jesus complementou o ensino dizendo: ama ao próximo como a ti mesmo. Todos nós nos amamos, amigos. Nós fazemos ao nosso corpo, fazemos para nós aquilo que é melhor. Dormimos bem, nos alimentamos bem, fazemos exercício tanto quanto deveria. Todos nos amamos? Um pouquinho, né? A gente se ama tão pouquinho que a gente não se cuida como deveria. Levaremos esse corpo até o final de nossa vida, precisamos da saúde até o final de nossos dias. Precisamos, então, nos amar. Cuidar do nosso corpo, pois é o que o Mestre nos disse. Ama o próximo como a ti mesmo. E se a gente se ama só um pouquinho, como a gente ama o próximo? Só um pouquinho. A gente precisa se amar mais. Precisamos nos cuidar mais, para que a gente consiga amar ao próximo um montão. Amar muito. Amar sempre. Amar todos os dias. É exercício diário. É tarefa diária de cada cristão. Lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre. Amar a Deus acima de tudo. Isso quer dizer amar tudo que Deus criou. Amar a nós mesmos. Amar ao nosso corpo. Para que com saúde, para que estando saudáveis, a gente consiga então amar ao próximo.
Mas às vezes a gente também pode inverter um pouquinho esse amar a si mesmo como ao próximo. A gente também pode buscar amar muito ao nosso próximo, ajudar muito, ouvir muito, e assim a gente vai ver como se torna mais fácil amar a nós mesmos. O nosso convite principal para esse início de ano é: sejamos bons cristãos. Sejamos aqueles cristãos que, de fato, seguimos os bons exemplos do Mestre. Se a gente o escolheu como modelo é aquilo que dá a forma, um molde de alguma coisa gera outras coisas parecidas. Se nós escolhemos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, precisamos buscar nos tornarmos parecidos com Jesus. E aí a gente pode dar uma desanimada. Como assim, né? Se tornar parecido com Jesus, essa alma mais bela, mais pura que aqui já esteve. Mas é tarefa possível. São palavras do próprio Jesus as seguintes afirmações: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele elevou ainda muito mais o nível da perfeição que a gente tem que buscar atingir. É claro que Jesus sabia que a gente nunca vai ser como o Pai. Nunca seremos um Deus como o Deus. Mas quem sabe era Jesus dizendo: vocês precisam desejar muito. Desejar alcançar coisas muito grandes. Porque se a gente desejar muito pouco, aquilo que a gente vai alcançar, quem sabe seja bem pouquinho. Então, quando ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o Pai, quem sabe ele estava dizendo: amigos, é preciso que vocês tenham grandes planos, grandes desejos, que busquem realizar grandes coisas, para que aquele possível que vocês irão alcançar seja algo que faça a diferença, seja algo significativo para todos vocês. Assim, então, nós já vamos encerrando este nosso momento doutrinário, desejando que todos possamos fazer a nossa cota de esforço, para que nós sejamos aqueles que manifestam no dia a dia grandes desejos. Que a gente peça a Deus que nos ajude na solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mas que a gente corra atrás de resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. Como figura de linguagem para que os irmãos possam deixar a casa logo mais, lembrem da afirmação de que para atravessar uma rua, não basta que eu fique pedindo: Deus, que eu atravesse a rua, Deus, que eu consiga, que eu chegue do outro lado da rua, pois a gente nunca vai chegar, né? A gente não voa, a gente não bate asas, a gente não vai ser transportado para lá sem que a gente faça o esforço de atravessar a rua. Assim que a gente consiga, que a gente faça a nossa cota de esforço e que a gente siga o nosso modelo, o nosso guia durante todo o ano, para que ao final do ano a gente renove a nossa força de vontade, os nossos desejos, para que a gente consiga mais uma vez sermos melhores cristãos. Nós vamos agora ao passe, a nossa prece final. Convidamos os trabalhadores do passe, então, a virem à frente. E a todos nós que permaneceremos sentados, fechamos os nossos olhos e vamos pedir ao Pai. Pai, nos ajuda para que tenhamos a cada dia mais força de vontade para sermos bons cristãos. Que tenhamos a coragem de a cada dia, ao desejarmos bom dia, fazermos o esforço de transformar o nosso dia em um bom dia. Que possamos entender, Pai, o que significa amar a Ti acima de tudo. Que tenhamos força para amar a todas as criaturas de Tua criação. Que tenhamos forças para compreender o que significa amar ao próximo como a nós mesmos. Que tenhamos sucesso em mais este ano, em nossa jornada de transformação, pois desejamos ser bons filhos,
sermos bons irmãos, sermos bons cristãos. Que o nosso ano novo seja, de fato, um ano bom. Que façamos o esforço para que, ao final do ano, tenhamos a alegria de termos feito deste ano um ano bom. Que o nosso retorno aos nossos lares seja em paz e em segurança. E que assim seja.